Hoje é uma noite solene, eu vim correndo para cá, eu tava desde as 10 da manhã, no jejum, fazendo a prova da OAB. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Ontem foi a última aula lá no preparatório Alfieiro e Deus foi exaltado naquele lugar. O professor Alfieiro lá disse: Agno, você está escondido aí desde o início do curso, mas hoje você vai orar aqui. Aí eu fiz uma oração lá, muita gente, né, lotada a sala, e pude exaltar o nome de Jesus. Aí hoje eu chego lá para fazer a prova, meu irmão, estava tendo um cultozão lá no pátio ali do estacionamento da FAMetro. E eles me chamaram para orar lá. Garganta ressecada, né? E eles me chamaram para orar lá, Jones. E aquele tumulto, meu irmão, um mundo de gente. E o pessoal, pastor, ora aqui, pastor. Todo mundo crendo que ia ser aprovado, né? E aí Deus, mais uma vez, pôde ser exaltado ali. E a gente deu uma palavra naquele momento de tensão, todo mundo. E a gente fiz a prova, né? Terminou ainda agorinha, desde as 10 da manhã, mas começa aquele tumulto e depois, meio-dia, começou a prova. 4 horas eu terminei, vim correndo, comi um pão que eu não tinha comido nada. Mas o Espírito está pronto, amém? E tem a ausência de muita gente hoje aqui por motivo de força maior. Só para os irmãos ficarem inteirados, né? Tem muita gente aqui falar assim, né? Passando por uma enfermidade, mas graças a Deus está todo mundo bem, se recuperando bem. Mas para precaução, a gente vê aí a Covid aí avançando na transmissão, né? E nós vamos ser sábios. Nós não somos necios, nós somos sábios, amém? Vamos usar máscara, vamos higienizar nossas mãos e tal. Quem não tomou a vacina, que tome aí. Mas vamos para a palavra, né? Irmãos, é a primeira vez aqui sem o pastor Xavier, sem meu pastor aí, meu tio, né? E é estranho, né? A ausência dele aqui. Mas são tempos de mudanças. Ele está lá em Curitiba também. Eu creio que nós vamos ter uma IEV lá, amém? Deus tem nos incendiado com uma unção de conquista. E eu estou aqui, irmãos, para servir os irmãos. E eu peço para você me dar permissão de edificar você espiritualmente, amém? Não adianta eu vir aqui falar um bocado de coisa e não pedir isso, né? Me permita edificar o seu espírito. Pastor, qual é a tua intenção hoje aqui? Minha intenção, irmão, é ver você mais cheio de Jesus, mais apaixonado por Deus, fluindo mais a tua fé, amém? Você andando e aonde você chegar, as pessoas vendo a glória de Deus na sua vida. Não, pastor, mas eu tenho dificuldades. Eu também tenho, irmãos. Hoje eu estou bem aqui, era para mim estar, estou casado, eu estou bem, estou 40 anos, eu disse para o titio, eu estou que nem no dia que eu aceitei Jesus, eu estava com 16 anos quando eu aceitei Jesus, mas a minha paixão, o meu espírito é o mesmo, de amor pelo reino de Deus, de edificar vidas, de ver vidas sendo redimidas, nascendo de novo, sendo regeneradas pelo poder da palavra e pelo fluir do Espírito Santo, que é Ele que transforma, amém? Não é homem, não é religião. Eu disse lá, né, para os colegas lá, eu disse, Jesus, Ele não é chato. Diga para o seu irmão, Jesus não é chato. Jesus é legal. Jesus é muito legal, irmãos. Chato é esse sistema decaído, corrupto pelo pecado, porque ele só vê defeitos, ele só tem críticas, ele só tem negatividade. Mas Jesus, ele diz: eu
te chamei, eu te escolhi, para que você vá e dê muito fruto. Ele ainda diz assim, ó: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, e vos nomeei, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto seja um fruto permanente. E a igreja do Evangelho Vivo é uma igreja que permanece firme na palavra, amém? Que permanece firme no Espírito Santo, que permanece firme na fé. Mas aí, eu queria falar hoje a nossa primeira ministração desse mês de julho, e nós estamos fechando o primeiro semestre do mês, do primeiro semestre do ano. A gente não está fechando só um mês, a gente está fechando um semestre do ano de 2022 e começando o último semestre do ano de 2022. E quantos têm razões de agradecer por esses 6 meses que Deus nos deu, e a gente sempre tem sido conduzido pela boa mão do Senhor, que tem estado sobre nós desde o primeiro dia de janeiro até o último dia agora de junho, né? E aí, queridos, eu costumo contar, o Salmo diz, né? Você quer ter um coração sábio? Aquele versículo que a gente usa para aniversário, não? Então, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Amém? Então, a gente percebe, queridos, que a nossa vida, ela é curta. Ela é passageira. O ano está passando. E aí, nesse dia de Santa Ceia aqui, irmãos, eu até botei uma gravata. Eu digo, rapaz, eu vou de gravata, de paletó, porque para você entrar num fórum, você tem que estar de paletó e gravata. Eu trabalhei muito tempo na Câmara, só entrava dentro do plenário da Câmara Municipal de Manaus de paletó e gravata. E esse lugar aqui é o lugar mais nobre, porque ele não repercute só na cidade de Manaus, ele repercute em gerações, em coisas que transcendem esses meses e anos que nós vivemos. Ele repercute na eternidade, amém? Um dia nós vamos estar perante o trono do Cordeiro, e vai ter as bodas do Cordeiro, vai ser a ceia lá na glória. E quantos querem participar dessa ceia? Quantos querem estar com as vestes brancas, amém? Com óleo, com azeite na cabeça, e ouvindo aquela trombeta soar e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Quantos aguardam com expectativa o retorno, a segunda vinda de Jesus? Todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse vinho, nós estamos anunciando a segunda vinda do Senhor, que vai ter uma grande ceia, as bodas do Cordeiro, amém? E aí, queridos, nós vamos falar nesse mês de julho sobre o discipulado. O discipulado é poderoso. Tem gente querendo entrar ali na porta. Até o bebezinho no colo. Então, nós vamos falar hoje sobre o discipulado. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Vou abrir aqui em outra versão, que essa que está aqui eu não gosto. Revista e atualizada, se tiver aí no Colossenses 2, 7. Ele diz assim, ó. Essa ministração de hoje é mais uma fundamentação do que é o discipulado. Diga: eu nasci para ser semelhante a Jesus. O que é o discipulado? O discipulado é uma amizade espiritual com o propósito de formar Jesus, de se parecer com Jesus e de viver os sonhos de Deus aqui na terra.
Eu falei bem rápido, né? Mas, Fabrícia, discipulado é uma amizade espiritual. Na verdade, discipulado é uma amizade com propósito espiritual. É uma amizade espiritual com propósito espiritual de a gente parecer com Jesus, de a gente se tornar semelhante a Jesus e viver os sonhos de Deus aqui na terra. Quer dizer, é uma amizade com propósito espiritual. Por quê? Porque eu vou ser ajudado e eu vou ajudar as pessoas a terem compromisso com coisas espirituais, amém? A ter paixão pela presença de Deus, a ter paixão pela palavra de Deus, a ter paixão por servir o corpo de Cristo. Por quê? Porque todas as outras atividades dessa terra, irmãos, João, ele diz que há muitos anticristos sobre a terra. A gente fica sempre naquela visão escatológica, né? Quando é que vai se manifestar o anticristo? Ai, meu Deus! Mas o anticristo está aí. Tudo que a gente convive nesse sistema é anti-Deus, é anti-Jesus. Esse é o único lugar que a gente é uns aos outros, estimulado à fé, a prática da fé, do amor, das boas obras, amém? É dentro do contexto da igreja de Jesus que se desenvolve o verdadeiro discipulado. Quando Jesus ele ascendeu aos céus, foi dado a grande comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas vamos ler aqui o texto 2:7, Colossenses 2:7, ele diz: nele radicados. Em outras versões ele diz: nele arraigados, nele enraizados. Em quem? Em Jesus. Olha só, nele enraizados e edificados, sendo construídos em Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental. Nele arraigados, erradicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo com ações de graça. Amém? Ele diz: como receber, versículo 6, como vocês receberam a Cristo, como recebestes a Cristo, versículo 6, o Senhor, assim andai nele, andar em Cristo. É mais do que eu ser um crente chato. Agora vamos ver aí Romanos 8:29, eu vou dar esse fundamento e a gente vai ver algumas considerações. Romanos 8:24. A gente sabe, 8:29. A gente sabe o 28, né, de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu queria que você visse agora o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Mas a parte B aí: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então diga: discipulado é para mim. Diga: eu nasci para se tornar semelhante a Jesus. Quando Deus está criando ali a obra-prima, que é o ser humano, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, queridos, veio um defeito. Quando o diabo, a serpente mais astuta que todos os animais, ela induz Eva a comer do fruto proibido, que todo mundo diz que é maçã, mas não é, né? É o fruto proibido. E aí o homem passa a ser conhecedor do bem e do mal. E aí vem a sentença sobre o homem, né? A queda, o homem morre. Ele diz: no dia que você comer dela, você vai morrer. E a imagem de Deus é
danificada no homem. O homem perde a imagem de Deus. Mas pastor, qual é a imagem de Deus? Por que o homem é feito a imagem de Deus? Será que Deus é moreno, Deus é branco, Deus é pardo? Será que Deus é negro, Deus é índio, Deus é asiático? Não, irmãos, não é nesse sentido físico que Deus quer que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Mas desde o início da criação sempre foi. Está nascendo agora, vou usar, tem um bebê ali, né? Mas vou usar o Lucas ali, que eu já sei o nome. É o Lucas, está sendo gerado dentro do ventre da Fabrícia. E aí eu lembro que ela postou a imagem lá da ultrassom colorida e disse: é a cara do Jones, só olha a bochecha. Mas diga, o filho tem a cara do pai, o caráter do pai. Quando você e eu nascemos de novo, irmãos, nós recebemos a natureza de Deus. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e a gente não mais tem prazer no pecado. A gente até peca por acidente, mas a gente fica muito triste. E o discipulado é o processo de santificação, onde eu, como um verdadeiro nascido de Deus, um filho de Deus, eu vou ter uma vida curada do pecado. Amém? E aí, queridos, naturalmente nós vamos sendo transformados pela obra do Espírito Santo. 3 ferramentas, irmãos, Deus utiliza para formar o caráter de Cristo em nós. Então, Deus não quer que eu seja esteticamente parecido com Ele. Não, agora Deus quer todo mundo. Não, Ele quer que eu tenha o caráter de Cristo. Diga, discipulado é formar o caráter de Cristo, irmãos. Oh meu Deus, essa é uma palavra assim que quase não é pregada, irmãos. Mas eu estou falando de algo que mudou a minha vida, que me fez vencer a imoralidade. Amém? Que me fez vencer o pecado, que me fez ter um casamento sarado. Que aí Deus começou a tratar, E aí, queridos, eu vou falar aqui algo mais profundo. Todos os seres humanos têm a imagem de Deus em si. Não é somente, entre aspas, o evangélico que tem a imagem de Deus. É todo ser humano. Por isso que o aborto, o homicídio, é um crime até, segundo o Código Penal, é hediondo. É um crime tão bárbaro, tão chocante, quando alguém é assassinado, quando acontece um aborto. Por quê? Porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Até aqueles que ainda não entregaram seu coração para Jesus, eles têm a imagem de Deus. E quando há um assassinato, um homicídio, um aborto, a imagem de Deus está sendo atacada. Pastor, isso é verdade mesmo? Gênesis 9:6. Quem derramar sangue, pode, acho que dá para colocar ali, né? Se alguém derramar o sangue do homem, eu estou lendo aqui para me ficar de frente aqui com os irmãos que até não estão aqui, mas estão aí, amém? E aí, quem derramar sangue, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9:6. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é uma palavra de ensinamento, uma palavra mais pastoral. Mas a gente começa a compreender o quem você realmente é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para ser parecido com Jesus. O homem orgulhoso, ele se torna um demônio, mas o homem humilde que se quebranta diante da grandeza, da paixão a Deus, ele se torna semelhante a Jesus. E você é semelhante a Jesus, amém?
Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é semelhante a demônio, você é semelhante ao Deus vivo e poderoso. Você nasceu para exalar amor, você nasceu para exalar fé, você nasceu para exalar paz. Aonde você chegar pode estar confusão, mas quando você chega no ambiente, chega o reino de Deus, chega o caráter de Deus, chega a ética do céu, e a paz é estabelecida. Há o perdão estabelecido, a restauração de relacionamentos é estabelecido, porque você é um cristão saudável, um discípulo verdadeiro de Jesus, e você tem o caráter de Cristo, o caráter do amor, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você nasceu para ser semelhante a Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí, queridos, outro texto. Amém? Salmos 139, versículo 13 a 19. Olha só, irmãos. Pois possuístes os meus rins, ou seja, o meu interior. Quando a Bíblia no hebraico fala de rins, ela fala de espírito. Do interior, o rim é o âmago do nosso ser, é o nosso espírito. Pois possuísse o nosso espírito. Cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Tiago 3,9 diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança. Tiago 3,9. O que eu quero dizer com isso, queridos? Escute isso com seu espírito aguçado, irmãos. Muitas vezes o diabo, os seus sofismas, seus falsos ensinos, ele faz a gente dizer: mas eu sou feio, eu não presto para nada, eu não tenho valor. Mas aí a palavra está dizendo, que eu e você fomos formados detalhadamente, entretecidos no ventre da nossa mãe, e foi determinado por Deus uma história poderosa escrita pelo dedo de Deus a nosso respeito. Então você é fruto dos sonhos de Deus, você é algo mais valioso. Não tem nada que se equipare ao valor, nada nessa terra que possa ser valorado. É coisa sem valor nenhum diante de você. Por quê? Aí Tiago vai e diz, com ela, ele falando do poder da língua, nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Diga para o seu irmão: não se autodeprecie. Não, porque você é de Deus, irmão. Você é conforme a semelhança de Deus. Amém? Você é conforme a semelhança de Deus. Isso aí, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está determinando isso, quem você é. Amém? E aí, queridos, Deus enviou Jesus para reconstruir a imagem de Deus em nós, que foi danificada lá em Adão, no Éden. E esse é o propósito do discipulado, irmãos. A Bíblia, 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça. Escuta bem isso, irmão. Esse é um versículo que eu sei de cor e falo ele várias vezes, mas o final dele é muito forte.
Ele diz: os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Mas olha o final aí. Não está lá não. Bota lá, 2 Coríntios 4:4, Pedrinho. Esses irmãos aqui foram guerreiros hoje. Quantos podem dar um aplauso a Jesus pelos irmãos da live aqui? Pedrinho, como é teu nome? Pedrinho e o Paulo, os irmãos aqui do louvor. Cadê como é o nome? Liza, né? Quantos podem dar um aplauso pela vida desses adoradores, amém? Não está o Jonatas, né? Jonatas filho e a Larissa, que eles estão possibilitados por motivo de saúde. Não vou nem dizer doença, né? Por motivo de saúde. Pastor Érico também e a Naira por motivo de saúde. Mas graças a Deus que Deus está levantando pessoas para fazer a obra de Deus. Ela não vai parar, amém? Diga para o seu irmão, não vai parar. São importantíssimos eles, amém? Mas Deus quer usar cada um de nós aqui, amém? Eu estou aqui, irmãos, mas eu sei que Deus vai levantar novos pastores aqui nesse ministério. Essa igreja vai crescer, vai frutificar, porque aqui tem palavra. Aqui é uma igreja saudável, amém? Uma igreja bíblica, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja sem vício religioso, amém? Uma igreja santa, irmãos. E aí no discipulado, olha o que ele diz aí, tu botou lá, né? Olha o final aí, irmãos. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é, você pode dizer aí que é a imagem de Deus. Deus enviou Jesus para restaurar a imagem de Deus em mim e você, que é o processo de santificação, que é o processo de discipulado, de manifestar o caráter de Cristo na terra. Amém, queridos? E aí, queridos, esse mês, pastor, a gente não é igreja de campanha, a gente é a igreja dos filhos de Deus. Diga, nós somos uma igreja, família, corre relacionamento nas nossas veias aqui, amém? Apesar de eu estar chegando aqui, agora há pouco tempo, mas eu sou daqui, saí, dei uma volta aí, muito treinamento, muita capacitação, mas a IEV é uma igreja família. Amém? Uma igreja de discípulos. E aí, queridos, as pessoas vão ser transformadas. Colossenses 1,15, o qual é a imagem. Mas como Deus parece, pastor? Colossenses 1,15. A imagem de Deus, a gente leu ali, né? Mas o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é a imagem do Deus invisível? Do Deus invisível, nesse texto aí de Colossenses 1,15, é o Senhor Jesus, irmãos. Ele é a encarnação do Deus vivo, Ele é a imagem do Deus invisível. E aí quando você começa a ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você começa a ser curado. Eu começo a ser curado. Quando eu falo aqui, irmãos, a primeira pessoa a ser ministrada sou eu, amém? E aí a gente começa a andar nos passos de Jesus. Tem um preço do discipulado, que é outra pregação, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas essa pregação é mais lá para frente. E aí, meus amados, você tem a imagem de Deus, tem muitos versículos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Você vai ser ampliado no teu caráter, amém? Mas como pastor que eu vou ser a imagem de Deus, não estou falando que nós vamos nos tornar Deus, jamais. Nós não vamos nos tornar Deus, mas às vezes a gente quer se tornar Deus. Sabe quanto que a gente quer se tornar Deus? Isso aqui foi libertador. Jonatas pai, né? Isso foi libertador para mim. Quando que eu quero me tornar Deus? Eu disse para Deus, e essa resposta aqui vai te ajudar como me ajudou. Quando eu quero controlar as circunstâncias, eu fico ansioso e eu quero resolver tudo da forma que eu
que eu tenho capacidade, eu vou controlar as circunstâncias, não, amanhã eu já vou fazer isso, depois da manhã isso, aquilo. Eu quero me tornar um Deus. Quando que eu quero me tornar um Deus? Quando eu quero controlar as pessoas. Não tem que ser desse jeito aqui, do meu jeito aqui. Eu tenho essa inclinação. Todos nós, pelo pecado de Adão, temos essa inclinação carnal de querer controlar as coisas, quando na verdade ninguém controla as circunstâncias. Deus disse: olha, vocês não podem acrescentar um côvado às vossas vidas, né? Nenhum fio de cabelo vocês podem acrescentar. E ninguém, irmãos, por isso que o discipulado é um processo bíblico, saudável, porque a tendência, irmãos, de um ser humano doente espiritual é querer controlar as pessoas. Sabe, a minha briga com a Clícia, a minha esposa, era que eu queria que ela fosse igual a mim, do meu jeito. Não, a Clícia tem que ser assim. E aí o pau quebrava, irmãos. E aí até que chegou um discipulador, né? Definitivamente o marido é diferente da esposa, e você tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Aí eu digo: meu Deus, estou todo errado. Não tenho que controlar ela e ela ser do jeito que eu quero, não. Eu tenho que manifestar o amor de Jesus e amar as pessoas. E conforme a gente ama, irmãos, vai o casamento, os relacionamentos. Quando você é um discípulo de Jesus, você vai impactar pessoas e elas vão ser ajustadas no relacionamento, amém? E aí, queridos, diga para o seu irmão: ser igual a Jesus não é querer ser Deus, não é querer controlar as circunstâncias da vida, não é querer controlar pessoas, amém? Mas pelo contrário, é você saber que você tem que depender verdadeiramente de Deus, amém? Eu lembro, irmãos, que passou, eu trabalho na política, irmãos, e desde 2013, e política, como tudo na vida, na verdade não existe estabilidade, né? Diz o pessoal dos coach aí, né? Não existe estabilidade, né? Não existe mesmo. Até quem é concursado não tem estabilidade. De repente vem uma perseguição política que o cara está lá no bem bom, lá no posto mais, no cargo mais top, com as gratificações. Aí ele vê outro grupo político que é inimigo e pega o cara e persegue e joga ele lá pro inferno da posição ali que ele exerce, né? Mas aí eu lembro que a gente perdeu, irmãos, até de uma forma injusta, e nós merecíamos ganhar pelo trabalho. Mas essa palavra já queimava dentro de mim: eu não controlo as circunstâncias, eu vou continuar servindo a Deus e fazendo o que é direito, fazendo aquilo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, amém? Tudo que é verdadeiro. E eu estou nas tuas mãos, Senhor. Tipo, nós perdemos em outubro, em novembro Deus já foi, e eu tinha um certo, vamos dizer assim, um salário até dezembro, né? Mas a eleição a gente já tinha perdido. E aí uma pessoa me liga, um amigo, e diz: faz isso para mim. E eu fiz de graça para um outro grupo político lá, que na verdade não era nem grupo político, era um partido. E eu fiz outubro, novembro, dezembro. Fiquei voluntário lá, fazendo um trabalho voluntário, Jones. Eu tinha um salário até dezembro e eu dizia. E aí a Fabrícia está ali. E eu estava triste, eu também. Como é que eu vou terminar minha faculdade? Já estava no final da faculdade, né? Agora eu vou perder um salário. Quebra toda a programação, né? Mas eu estava, Deus. E eu encontrei até o Totti lá no Manauara, dezembro. Ele com a sacola dele cheia lá. Deus tem prosperado o Totti, né? Pastor Totti agora. E aí, cara, como é que tá e tal? Rapaz, estamos bem, né? Mas ele sabia que a gente tinha perdido, né? E aí ele disse: cara, o que tu tá fazendo da vida? Eu disse: cara, eu tô terminando direito. Aí ele olhou para mim e disse assim: tu é pastor, cara, tu não é advogado não, tu é pastor.
Tu nasceu para servir a Deus. Aí eu disse, eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu preciso terminar essa faculdade. Eu já gastei tanto dinheiro que eu tenho que fechar isso. E eu tenho 2 filhos para criar e é agora. O pão tem que ser nosso de cada dia, né? Eu preciso de um. Mas ele me deu uma palavra assim tão... Naquele momento foi tão específica que eu precisava ouvir, que eu saí de lá. Rapaz, eu sou pastor. Aí comecei, meu amigo, a pregar no YouTube. Aí eu digo, meu irmão, eu sou pastor. Então o que é que o pastor faz? Prega. Então tá aquele pregação no YouTube. Meu amigo, foi oferta que eu não sabia nem de onde vinha oferta, irmãos. E aí Deus me deu paz. Quando foi em janeiro, eu já tinha trabalho. Eu parei de receber um salário. Em janeiro eu já tinha um outro salário. E aí, queridos, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós não controlamos as circunstâncias, mas as circunstâncias são controladas pelo teu Deus, pelo meu Deus, e Ele vai cuidar de cada situação. Segunda-feira amanhã acabou esse culto, mas Deus continua no controle. Terça-feira não tem culto aqui na igreja, mas o teu Deus continua entronizado na tua vida, cuidando de você, porque você é a imagem de Jesus aqui na terra. E quando Jesus estava aqui na terra, não tinha comida, a multidão estava faminta, e aí ele disse, o que é que vocês têm para alimentar a multidão? Veio uma criança, um menino, e disse, olha, esse rapaz tem esse menino aqui, ó, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus, então vamos alimentar a multidão. Amém? E queridos, não sei qual é a condição que você está, mas Jesus vai multiplicar. Jesus vai abençoar. Porque você sabe que não é eu nem você que está mais no controle. Nós somos discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É um aluno, é um aprendiz. É aquele que faz o que o mestre quer. Eu não ando mais para fazer a minha vontade, né? Quando a gente é criança assim, a gente, eu quero ficar logo com 18 anos, para mim logo ter minha liberdade. Aí ele, 18 anos, ele começa, e aí? Tá trabalhando? Começa a pressão dos 18, né? Aí o cara casa, e aí? Tu já tem casa? Tu já garante pagar uma conta de luz? Aí começa boleto por cima de boleto. Aí o cara, por que eu não volto a ser criança? Mas aí, irmãos, discípulo, diga, discipulado, é que eu e você nascemos para crescer espiritualmente, para sermos membros maduros do corpo de Cristo, semelhança de Jesus. Como é que eu amadureço, pastor? Semelhança de Jesus. Eu vou concluir, a gente vai falar esse mês sobre o discipulado. Quantos estão sendo edificados aí? Pô, pastor, qual é o objetivo disso? É a gente saber a nossa verdadeira essência de discípulos, amém? Sou filho de Deus, e nós nascemos para ser discípulos à imagem e semelhança de Jesus. E aí, queridos, você vai andar meu Deus, é muita coisa. Deus, o desejo de ser Deus eu já falei, né? Diga, você não controla pessoas. Nós nascemos, irmãos, para servir pessoas. E isso muda tudo. Quando Paulo vai orientar lá, né? Maridos, amai vossas mulheres, filhos, honra os seus pais. E aí, na igreja, esse princípio, irmãos, até no mundo dos negócios quer ficar milionário? No mundo dos negócios já chegaram a resolve um problema de muitas pessoas, né? Algum problema, o cara criou uma solução que vai servir para muitas pessoas, o cara fica milionário. Mas esse é um princípio do reino de Deus, amém? E relevância, irmãos, não está baseado no patrimônio que eu construo. Diga, relevância espiritual nesse mundo mesmo está baseado em quantas pessoas eu impacto com a marca da eternidade. Isso é relevância no reino de Deus.
Quantas pessoas são edificadas no Espírito, são acrescentadas. Eu estava vendo ontem, irmãos, eu orando lá, a Esther disse, rapaz, uma amiga minha lá da faculdade chorando. E aí eu abri os olhos lá, muita gente chorando. E uma oração simples, irmãos, que às vezes a gente está tão acostumado, que a gente vira tão evangeliquez, né, que a gente acha que essa oração não tem poder, que o Espírito Santo parece que está meio precisando de uma vitamina D, mas o Espírito Santo, ele continua poderoso, irmãos. E a oração que você faz em amor, tocando em pessoas, ela vai ser aquilo que ela realmente necessita. Tem gente não fazendo curso de autoajuda, mas não resolve, o cara toca só na alma. Mas você e eu temos a essência de Deus, e nós tocamos no Espírito, no âmago do ser das pessoas. Hoje eu orando lá, irmãos, uma multidão, meio quando eu olho, aí eu abri os olhos assim, gente chorando, aí depois terminou a oração, pessoa vindo e dizendo, meu Deus, cara, o que tu falou, eu precisava ouvir, chorando. Diga, Manaus, o Brasil está maduro para a colheita. Mas qual é o grande problema, irmãos? Que as pessoas precisam ser cuidadas. Diga, discipulado. É cuidado. Vai nascer, eu vou usar o Lucas que está ali, meu amigo. Vai nascer o Luquinhas lá, um bebê. Já está sendo protegido. A Fabrícia já não come mais nem pensando nela. Já tem toda uma dieta em função do bebê. Não é verdade? Depois veio o aleitamento materno. Eu lembro quando a Esther nasceu brocada, irmão. Aí lá no Santo Alberto e a Clícia, né? A gente, pai de primeiro filho, né, Jones? O caboclo não sabe de nada. Ele está ali, meu amigo. Quando a Esther nasceu, irmãos, veio aquele tapuru na minha direção. E eu olhei assim, eu digo, meu Deus, é muito nojento. E a enfermeira levou, né, para fazer a limpeza dos restos ali do parto, né? E o cara toda amassada daqui tá dentro do ventre, né? Meu Deus, é muito feio, meu irmão. Tu é doido, é? Aí dentro de mim, que pai é esse, né? Que tá com nojo da filha, meu irmão, que pai é? Aí eu lá no corredor disse, meu Deus, eu não tenho amor não, Senhor. Eu sou um cara muito carnal, meu Deus, eu em crise. Aí a Esther foi entregue pra gente, aí a Clícia lá com a dona Arminda, e a dona Arminda olhando. E a Clícia com o peito bem pequenininho, só um pouquinho de leite, a Esther brocada, irmão. E aí a Esther, e botava para chorar. Rapaz, eu senti amor de pai ali, Jones. Aí eu disse, meu Deus. Comecei a chorar junto, tira a dor dela, Senhor. Passa para mim a dor dela, que ela não sinta. E eu comecei a sentir o amor de pai. E a dona Arminda, rapaz, esse teu leite aí não está dando efeito não. Compra logo lag numa mucilagem. Aí a Clícia, mas mãe, é o leite materno. Eu disse, meu irmão, tu tem quantos filhos? Tu tem um, ela tem 3. Ela sabe mais do que tu, bora ouvir ela. Lá vai eu, a Clícia mordida comigo. Lá vem eu com uma mucilagem. Era uma massa, né? Aí a dona Arminda, pega o copinho aqui, um copinho de café, né? E tá. Fez um leitinho lá bem ralinho. Aí está, brocada. Aí a dona Arminda, peraí, a Clícia, mamãe não sei o que de minha irmã, ela é mãe 3 vezes, já cuidou não sei de quantos. Deixa a mulher fazer, que ela manja. Aí a dona Arminda botou o copinho de café lá, Jones. A Esther bateu forte. Meu irmão, chega a Esther, dormiu, que foi uma beleza. E a gente dormiu, chegou no outro dia o doutor Ezequiel, famoso doutor Ezequiel, né? Carinhoso, paciente, né? Aí eu, meu Deus... E a Esther todo dia agora na massa. Eu digo, a Esther com 1 dia, 2 dias na massa. Eu digo, meu Deus, e agora? O que vai dar na minha filha? Aí o doutor, a Esther não parava de chorar. E depois que a gente deu esse negocinho para ela, ela ficou, dormiu, acabou o choro, acabou os gases, acabou as dores. Aí ele, bem paciente, né, olhou assim, meu irmão, tá dando alguma diarreia? Aí a gente disse, não. Está dando alguma coisa? Fez mal? Aí a gente disse não. Então continua, meu amigo. Continua. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque Deus vai nos dar bebês espirituais, amém?
e nós vamos alimentar eles. Nós vamos ter o caráter de Cristo, nós vamos ter uma saúde espiritual, nós vamos andar em santidade, nós vamos andar em pureza de coração, nós vamos andar em amor, nós não vamos matar ninguém, nós vamos, Senhor, quando vier aquele sentimento, eu vou criticar, eu vou machucar gente. Não, Senhor, isso não é Jesus em mim, isso é o Agno em mim, mas eu sou agora filho de Deus, eu tenho uma nova natureza, eu sou a imagem e semelhança de Deus, amém? E aí eu vou alimentar pessoas, eu vou cuidar de pessoas, porque Deus nos chamou para manifestar o caráter de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, vamos cantar um louvor, e depois nós vamos ceiar, amém? Quantos foram edificados nessa palavra? É uma palavra bíblica, amém? Nós vamos ter aqui escola de edificação, escola do Evangelho Vivo, vai vir coisa boa. Se lembra da escola de líderes? Quem lembra da escola de líderes? Nós vamos ter a escola do Evangelho Vivo, que é mais do que a escola de líderes, amém? Quem lembra das células? Nós não vamos ter mais células não, nós vamos ter células do Evangelho Vivo, que é mais do que células, amém? Deus vai operar tudo isso de forma suave, sem maltratar ninguém, sem ter nenhum trauma. Mas aí, eu coloquei aí, simples como Jesus, tá no jeito, né? Bota lá esse louvor. Eu quero que você fechasse seus olhos aí. Mês de julho, pastor. Qual é o meu desafio? É o ser simples como Jesus. Diga para o seu irmão aí. Sabe qual é o teu desafio para julho? É você ser simples como Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor aqui. Enquanto